Uma pessoa disse que eu tenho uma lealdade cega aos pastores da minha igreja, à minha liderança. E engraçado que a pessoa me disse isso num tom pejorativo, tentando me desqualificar. Só que eu ouvi isso com muito bons ouvidos e eu acabei ficando feliz por esse comentário, porque realmente eu quero ter esse coração submisso e respeitoso à minha liderança. E a pessoa disse que eu não posso ser tão cego assim, que eu tenho que entender que as pessoas têm problemas, que eu tenho que abrir os olhos e começar a enxergar os erros dos outros, blá blá blá. Bom, para resumir essa questão de erro dos outros, nós somos seres humanos falhos, limitados. Eu busco perfeição em Cristo. E a liderança que Deus colocou sobre a igreja, cabe a mim ser submisso a ela e respeitar os meus pastores, porque Deus, Cristo, ainda é o único pastor da igreja. E quando ele concede a uma pessoa a liderança, cabe a mim obedecer essa liderança. Mas eu quero contar para vocês de onde é que surgiu esse sentimento em mim. Tá, vou falar alguns nomes aqui, espero que o YouTube não bloqueie o meu vídeo pelo que eu falar. E se você gosta de alguns dos personagens que eu vou citar na minha história, por favor, abra o seu coração e entenda o contexto, tá? E claro, os comentários estão aí para você responder o seu ponto de vista. A questão é que apesar da minha carinha de 18 anos, eu não sou tão jovem assim. E quando eu era ali jovem, adolescente para jovem, a banda Catedral fazia muito sucesso no meio evangélico. Talvez porque o Kim, que é o vocalista da banda, tinha uma voz muito parecida com a voz do Renato Russo, da Legião Urbana. A gente até brincava que ele tinha duas vozes, que era a voz dele e era a voz do Renato Russo. E fazia rock, né, o pop rock nacional, cheio de metáforas, cheio de palavras difíceis, justamente para ter essa pegada da Legião Urbana. Eles nunca assumem isso, mas é muito claro, praticamente qualquer música que você ouvir da banda Catedral, você vai entender essa pegada aí do pop rock nacional, do Paralamas, Legião Urbana e o Capital Inicial de repente. Mas a questão é o seguinte, eu gostava muito da banda, eu ouvia bastante a banda Catedral. E os obreiros da minha época, os pastores, viviam dizendo, a banda Catedral não é uma banda boa, essa banda tem algo de errado nela, essa banda não é uma banda crente, ela não é uma boa banda. E eu, jovem, reclamava dos meus pastores, que eles eram chatos, que eles queriam cantar só os hinos da harpa na igreja, que eles não aceitavam que era novo, e que não devia tirar esse preconceito do rock nacional do mundo, né, do estilo do rock nacional, que podia sim cantar na igreja, enfim. Eu fui o rebeldezão que não aceitava ser repreendido quando alguém dizia a banda Catedral não presta. Acontece que um belo dia a banda Catedral assume que agora é uma banda do mundo. Se você não é evangélico, quando a gente fala que é do mundo, estou dizendo que é não evangélico, tá? E a banda se assumiu como uma banda do mundo, para cantar para o mundão. E tem um momento muito icônico, que foi uma entrevista para o Jô Soares, e eles disseram na entrevista, não lembro qual da banda que falou, mas ele disse, na verdade, eles nunca foram evangélicos, eles têm uma formação evangélica, o que acabou influenciando a letra das músicas, que o mercado gospel absolveu, e eles nunca desmentiram. Esse era o ponto. Aí o Jô Soares, muito sagaz, acabou perguntando algumas vezes, eles disseram que não, não, não. Na terceira vez ele falou, olha, vocês acabaram de negar Jesus 3 vezes. Não, isso foi icônico, muita gente repercutiu isso na igreja, lá no auge dos anos 90, justamente pelo sucesso da banda. Nisso, caiu a máscara da banda Catedral, e eu escutei dos pastores, olha, eu te falei, Ricardo, essa banda não era boa, tinha algo de errado neles. E eu acabei tendo que engolir, né, esse episódio. Aí, para mim, a facada no peito, um dia eu saindo do trabalho e eu vi num poste, pregado no poste, um cartaz, um convite para um show da banda Catedral em Goiânia. Eu sou de Goiás. E em Goiânia, o show da banda Catedral. Só que tinha uma informação no rodapé.
Aproveite logo o ingresso, que é o último dia antes da lei seca. E depois eu escutei em algumas rádios com esse slogan: show da banda Catedral, vem logo porque é o último dia antes da lei seca. Porque ia ter eleição no dia seguinte, então a lei seca não podia vender bebida alcoólica e o show estava no limite, né? Você entrava no show e lá tinha bebida alcoólica. Voltei chateado para casa, voltei no ônibus assim, muito triste pelo que aconteceu. Mas, vida que segue, vamos embora. Cresci, apareci, fui ordenado pastor e a vida seguiu. E aí surge um camarada que todos vocês conhecem, que é o Thales Roberto. Do nada, já começou aquele grande sucesso, logo no primeiro CD, né? Aquela música lá do Deus da minha vida, fica comigo, sou sua casa, mora em mim, aquele sucesso. Mas alguma coisa no meu coração nunca gostou do Thales Roberto. Não sei, tem uma coisa errada nele, ele tem um jeito estranho, o coração não... E sem contar a sequência de escândalos envolvendo o Thales Roberto, né? Dele falar que se o filho dele brigasse na escola, ele ia bater no filho dele, porque o filho dele não apanha, não. Quando ele levanta, eu falo pra ele: meu filho, é o seguinte, pressão. Vai pra cima, não pode apanhar na escola, não. Se o seu amiguinho te bater, você olha nele e fala assim: Varão, é o seguinte, se fizer de novo, vai tomar. Porque Qual é, né? Não tô fazendo é o seguinte, nada pra você. eu falo com ele: papai é pastor e você é um menino de Deus. Mas se você chegar aqui em casa: rapaz, ninguém me bateu, aí toma outra bifa. Teve um episódio em que ele humilhou um vendedor de camisa porque estava no show, vendendo de fora do show uma camisa pirata do Thales Roberto, e ele com o microfone do show, né, usando o som do show, acabou chamando de vagabundo, de ladrão. Se tivesse me pedido, eu tinha deixado. Como é que você pede pro Thales Roberto fazer uma camisa pirata, né? Mas, e assim, vários outros episódios. O episódio da Bíblia, em que ele colocou a biografia dele numa Bíblia para dizer que esse era um plano de Deus para que as pessoas quisessem ler a Bíblia a partir da biografia do Thales Roberto, enfim. Só que o que aconteceu? A roda virou. Os adolescentes e jovens da minha época, eu sendo pastor, começaram: não, o Thales Roberto é homem de Deus, pelo menos ele está pregando, pelo menos ele é crente. Você quer os seus 15 minutos de fama, você está usando o seu canal no YouTube para criticar o Thales Roberto, ele é homem de Deus, você é fariseu, não julgueis, blá blá blá. E veio essa conversa toda. Até que veio o dia em que o Thales Roberto, como é que eu vou dizer, peidou na farofa, que ele disse que Deus mandou ele cantar para o mundo, que ele estava acima da média porque estava em cima... no meio dos fracos. Em um outro show na mesma semana, ele disse que a música Pais e Filhos da banda Legião Urbana tinha que cantar todo domingo à noite na igreja, porque era uma banda muito bonita. Criticou a música Espelho do... Esqueci o cantor, mas deixa lá. E, enfim, a máscara do Thales Roberto caiu. E não adianta os adoradores do Thales Roberto virem fazer mimimi aqui no comentário, porque ele sumiu. Acabou. Ninguém mais fala nele. Não grava mais discos. Se gravou, não está vendendo para ninguém. Tentou recuperar o sucesso, mas enfim, foi um escândalo muito grande. E hoje ele não é 1% do que ele foi no auge da música gospel. Acontece que dias depois desse evento, desse dia em que ele caiu a máscara, né, sendo o Thales Roberto um rebelde que não merecia todo o prestígio que ele teve dentro da igreja, né? E eu poderia falar durante um bom tempo dos escândalos do Thales Roberto aqui, mas eu teria que fazer uma pesquisa para colocar aqui as matérias, porque se por acaso alguém quiser me processar por isso, eu tenho as provas aqui. Mas essa aí já é notória. Então eu posso falar que foi esse escândalo dele dizendo que ia cantar para o mundo, que Deus mandou cantar lá fora, que ele estava no meio dos fracos, blá blá blá. Quando isso aconteceu, adivinha? Eu volto para a igreja e falo para os jovens da minha época, dos adolescentes, tá vendo? Eu estava certo, vocês não deveriam ouvir as pregações dele, os ensinos, as músicas
tem muitos problemas de interpretação bíblica, muitos problemas teológicos, mas vida que segue. Como eu ia dizendo, dias depois disso, eu me dei conta o seguinte: eu era adolescente, critiquei os meus pastores pela banda catedral, os meus pastores estavam certos. Eu critiquei o Thales Roberto, os jovens da minha época me criticaram por isso e eu estava certo. A conclusão que eu cheguei foi a seguinte: a maturidade, a vivência, ela pertence aos mais velhos. Infelizmente, a juventude não nos dá a visão plena de algumas coisas da vida. E teve características que talvez hoje eu enxergasse na banda catedral, mas que lá nos anos 90 eu não consegui enxergar. Mas que eu consigo ver numa série de cantores gospel hoje, e que eu não... e que hoje eu consigo ver, né? E que os jovens de hoje não conseguem. Aí eu percebi quantas vezes eu desonrei meus pastores, eu não fiquei do lado dos meus líderes e me arrependi. Eu acabei me lembrando que eu nunca me arrependi quando eu obedeci meu pastor, quando eu fiquei do lado dele, quando eu apoiei, quando eu ouvi a sua instrução. Então, depois desse dia, você pode sim me chamar de um obediente cego. Você pode sim me chamar do que você quiser, mas eu vou sempre ser submisso e sempre vou ouvir a voz dos meus pastores. Sempre. Sabe por quê? Porque eles estão certos. Porque a minha imaturidade, não estou falando que eu sou uma criança irresponsável, não isso. Mas que a minha maturidade perto da dele é mínima. E eu posso aprender muito colando nesse pastor. Então, muitas vezes, eu não entendo o que o meu pastor faz, eu não entendo as decisões, eu não entendo muitas coisas o modo como ele gerencia as pessoas e como ele faz. Mas eu acredito plenamente, confio plenamente e obedeço. Obedeço e defendo. E a minha história é essa. Eu joguei esse jogo dos dois lados. Do lado que criticou o pastor e se arrependeu de ter criticado, e o lado que foi o pastor criticado, e até que o tempo é a mãe da razão, o tempo é o pai da razão, o pai da verdade, e acabou mostrando que eu estava certo. Eu não falo isso com orgulho, sinceramente eu queria estar errado quanto ao Thales Roberto e tantos outros, mas o tempo mostrou que os mais velhos têm sim mais maturidade, tem sim mais sabedoria, e nós ganhamos muito em honrá-los. Portanto, eu sou sim esse que obedece cegamente à minha liderança, que eu estou sempre do lado, obedecendo e sendo submissa aos meus pastores. Eu só peço aos meus pastores uma coisa, para nunca se desviar da Bíblia Sagrada, nunca se desviar do ensino bíblico, porque a Bíblia é sim juíza e mestra sobre todas as coisas. Um ensino não bíblico, uma heresia, um desvio doutrinário, isso eu nunca vou aceitar. O dia que o meu pastor abandonar a Bíblia, eu o abandono imediatamente. Mas enquanto o meu pastor for leal às Escrituras, eu serei leal a ele em todas as outras coisas. Naquilo que eu não entendo, eu vou obedecer. Naquilo que meu coração não aceita, eu vou ficar calado e serei submisso. Porque ele sabe o que está fazendo. Ele tem mais vida com Deus do que eu, tem mais maturidade que eu, tem mais idade que eu, portanto tem muito a me ensinar. E cabe a mim abaixar a cabeça e ser leal àquela autoridade que Deus colocou sobre mim. Então, é isso. É um pouco da minha história. Espero não ter te ofendido em relação aos nomes que eu falei aqui, mas é a verdade. Então, Deus te abençoe muito. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.